E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje nós vamos analisar algumas armadilhas de brancas e de negras dentro da abertura Sistema Londres. Então, vamos lá. O Sistema Londres começa aí com D4, geralmente as negras respondem com D5, apesar de que cavalo F6 também é uma resposta sensata, e o lance que caracteriza a abertura Londres é o lance Bispo F4. Caso você queira aprender a jogar essa abertura que é tão jogada em todos os níveis de jogo, do iniciante ao grande mestre, todos em algum momento precisam aprender a jogar a Londres ou a jogar contra o sistema Londres, beleza? Tem vídeo aí no canal que eu vou deixar no card, é só você clicar. Então, a ideia das brancas aqui é continuar montando o sisteminha, né? Montar aqui uma pirâmide de peões com lance E3, o lance C3, botar aqui um bispo na casa D3 e você normalmente jogaria aqui o lance cavalo F6. No entanto, nessa variante, eu recomendo que você jogue o lance H5. H5 é um lance muito estranho, um avanço de peão lateral que o seu oponente provavelmente nunca viu assim no segundo movimento. Ele provavelmente pensa que você não tem plano nenhum com esse lance H5 e vai seguir aqui com um lance mais comum, que é simplesmente continuar o plano dele de abertura jogando E3. Pois bem, o lance mais intuitivo e o lance mais jogado de longe, inclusive até mestres jogaram esse lance, como você pode ver aqui na database de mestres, pessoas com 2.500 de rating, né? Já caíram nesse golpe. Esse lance E3 perde o bispo. Não parece que ele perde o bispo, né? Mas ele perde. Porque aqui as negras têm o lance brilhante E5, sacrificando o peão para criar tempos em cima do bispo, ok? Por quê? Uma vez que o bispo pegue esse peão de E5, você joga o lance F6 atacando o bispo e você vê que ele já tá ficando sem casas, né? Se ele volta aqui para H3, por exemplo, você empurra o peão para H4 e aqui após bispo F4, o lance G5 prende o bispo do seu adversário. Aquele lance E5 foi um lance necessário porque se você jogasse F6 de cara para jogar G5 e depois H4, você dava tempo ao seu oponente perceber o seu plano e jogar aqui um H3. Aí quando você joga G5, ele volta o bispo e não mais cai na armadilha, ok? Então é essencial que se você vai jogar essa variante de H5 da Londres, você precisa saber que a resposta para E3 é o lance E5. Esse é o lance brilhante da armadilha, ok? Mas e se meu oponente não cair na armadilha? E se ele continua desenvolvendo normalmente? Pois bem, aí você também continua desenvolvendo normalmente, jogue aqui seu cavalo F6 e não foi um lance que compromete a sua posição de maneira alguma. Depois você pode jogar aqui G6, fianquetar o seu bispo e fazer o roque na ala do rei. Isso daqui vai virar uma fortaleza de peões, ok? Então, vamos para a próxima. A próxima armadilha, ela vem aqui para as brancas e a variante do peão envenenado da Londres, ok? Você começa com D4, o segundo lance mais comum é jogado cavalo F6, ao invés do D5 jogando simetricamente, você segue o seu plano com bispo F4. E aqui, as negras jogam o lance E6. Qual é a ideia do lance E6? É possibilitar o avanço de peões C5, que é também temático aqui na Londres, né? As negras vão jogar C5, se você tomar, elas vão tomar de bispo. Então você segue com cavalo F3, C5, você não quer tomar o peão porque você não quer ajudar o seu oponente a desenvolver uma peça, né? Se você toma, eles tomam de bispo aqui. E bem, você não tá pior, mas você tá ajudando a posição do seu adversário, que não é legal. Então, mais legal do que isso é você manter a atenção, defendendo o peão com peão E3, também prepara aqui a saída do bispo branco, né? E seu oponente joga o lance cavalo C6. Tudo normal até aqui, colocando pressão no peão de D4. Segue cavalo C3 e aqui seu oponente vem tentando explorar a fraqueza da Londres. Qual é uma das principais fraquezas da abertura Londres? É o fato de que você tirou esse bispo muito cedo.
Portanto, o peão B2 ficou um peão desprotegido. O lance dama B6 é comum em várias variantes da London, não somente nessa sequência de movimentos que nós vimos aqui, e eu vou ensinar para vocês como se pune esse lance dama B6. Aqui, ao invés de defender o peão, jogar, por exemplo, um torre B1, ou se não, jogar um cavalo A4 que ataca a dama e defende o peão ao mesmo tempo, você tira as casas da dama e oferece um peão de graça para ele. Você joga o lance A3. Esse lance é absolutamente essencial para que o seu oponente não possa tomar o peão. Por quê? O que acontece se ele toma o peão aqui agora? Pois bem, você prende a dama dele com o cavalo A4. No entanto, se você não joga o lance A3, o seu oponente pode sim pegar o peão. Por quê? Agora, se você joga, por exemplo, cavalo A4, a dama sempre tem a casa B4 e a casa A3 para esconder a dama. Tá gostando do vídeo? Aprendeu alguma coisa nova que você não sabia? Pô, deixa o seu like aí, dispara um comentário no vídeo e se inscreve aqui no canal que você me ajuda demais. Se você gostar mesmo do meu conteúdo, considere também se tornar um membro aqui do canal, que é a melhor maneira que você tem de me apoiar e de quebra você ainda recebe vários benefícios bem legais. Então, vamos para a próxima. Então vamos lá, a próxima armadilha aí vem com D4, D5, Bispo F4 e as negras respondem com Bispo F5. Essa é a variante acelerada simétrica da London. Também é tão jogada quanto a variante com D5 e com Cavalo F6 e é uma das respostas aí que as negras podem jogar. Se você é um jogador iniciante, eu acho essa variante mais fácil de jogar do que as outras variantes que nós já comentamos aqui até então. As brancas continuam aqui com o lance E3 e você continua simetricamente com o lance E6. E aqui as brancas acreditam que podem jogar isso como um gambito da dama jogando o lance C4. Você vê que é um lance que já foi jogado aqui 235 mil vezes. É um lance muito comum e é um erro. Isso dá vantagem para as negras. Aqui existe uma armadilha. Não sei se podemos chamar tanto de armadilha, mas você pode punir esse lance de maneira ferrenha, tirando o direito de roque aqui das brancas, simplesmente tomando o cavalo em B1. E aqui, após a recaptura, você segue com Bispo B4 e as brancas não têm nenhuma maneira de cobrir esse cheque. Por incrível que pareça, o único lance bom aqui é o lance Rei E2 e agora as brancas bloquearam o desenvolvimento do bispo branco delas, né? Não perderam nenhum material no processo, mas aqui elas já estão bem piores. Você vê que as taxas de vitória são majoritariamente positivas aqui para o jogador de negras. Se nós formos ver as estatísticas, esse lance C4 ele foi jogado 235 mil vezes. O lance bispo captura cavalo em B1, ele nem aparece aqui na primeira página dos lances mais jogados. É um lance que é jogado menos de 5% das vezes. Se você ver aqui, ó, ele é jogado apenas 4,9% das vezes, geralmente apenas com jogadores com classificação média acima de 2.000 pontos de rating. E olha, é um lance no quarto movimento da abertura que você pode estar incorporando aí nos seus jogos para ganhar muito mais. Então, preste atenção. Quando você vê o lance C4 na Londres simétrica, tome o cavalo e vença o jogo. E para finalizar, nós vamos analisar aqui uma armadilha que as brancas podem jogar, que também é uma armadilha extremamente comum, acontece bastante aí em tudo quanto é nível de jogo. Eu vejo até jogadores fortes com mais de 2.000 de rating caindo nessa armadilha, mas aí mais especificamente falando em jogos de Blitz, ok? Então, vemos aí D4, D5, Bispo F4, Sistema Londres acelerado e as negras respondem com Cavalo F6. Aqui você continua desenvolvendo normalmente com Cavalo F3, E6 é jogado, você joga E3, até aqui tá tudo normal, e as negras jogam o lance C5. Até então, toda vez que as negras jogavam o lance C5, eu falava para vocês responderem com o lance E3 ao invés de tomar o peão,
E nós já vimos o porquê de você não querer tomar o peão, né? Se você toma, você só ajuda o desenvolvimento do seu oponente. Isso não é uma coisa que você quer estar fazendo. Nesse caso, ao invés de jogar um lance C3, eu recomendo que você jogue o lance cavalo C3. Por quê? Porque você já tem o seu bispo desenvolvido aqui mirando na casa C7 e dependendo do que o seu oponente jogar, por exemplo, o lance cavalo C6 vai permitir que você jogue o lance cavalo B5. E agora, no sexto lance da partida, você já tem uma ameaça imparável de duplo em C7, porque o seu oponente se precipitou na hora de jogar o lance C5. Aqui após cavalo C3, o seu oponente deveria ter jogado o lance bispo D6, ou se não, o lance H3. Aqui um lance de desenvolvimento muito comum, cavalo C6, inclusive o mais jogado da posição aqui de acordo com a database, cai no duplo cavalo B5. Não tem muito que seu oponente possa fazer, né? A partida geralmente continua com dama A5 cheque, só que o cavalo está defendido, então você joga o simples peão C3 bloqueando o cheque, e aqui você tá ganho, beleza? Você vai ganhar qualidade, vai ganhar a torre ali no canto, talvez seu cavalo até saia vivo dessa empreitada. Então, se você aprendeu algo de novo, não deixa de se inscrever no canal, disparar aquele like e um abraço, pessoal, até a próxima!